Olá pessoal, meu entrevistado de hoje é Murilo Marques, que foi aprovado no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal para o cargo de oficial em 5º lugar. Tudo bem, Murilo? Tudo bem. Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo, falando de onde você é, sua idade, qual a sua formação. Tá certo, meu nome é Murilo Marques, eu sou aqui do Distrito Federal mesmo, eu sou formado em letras com extensão em pedagogia e eu tenho atualmente 25 anos de idade. E como é que vamos começar a falar da sua caminhada como concurseiro, né? Você já falou aí, né, do seu concurso da PMDF. Antes da gente começar aqui a nossa entrevista, você já veio falar das suas outras aprovações, a gente já vai falar isso um pouquinho aqui no decorrer da entrevista. Então, como foi a sua jornada como concurseiro? Você sempre pôde se dedicar inteiramente aos estudos? Você trabalhava, estudava? Se sim, como conciliava as duas coisas? Então, eu sempre trabalhei. Desde meus 14 anos eu trabalho, e só que realmente comecei a fazer concurso público com os meus 19 anos de idade. Mas sempre naquela, eu fazia concurso, mas igual algumas pessoas fazem, você vai, faz a prova, faz para fazer, gasta lá R$50 na inscrição à toa e simplesmente faz a prova esperando algum milagre cair do céu, que não acontece, né? O primeiro concurso que eu realmente cheguei a fazer de verdade foi um concurso do TST, que foi aplicado em 2012, que eu até consegui a aprovação por cargo de segurança. Passei um pouco atrás, passei em 151 nessa prova. E depois dessa prova, eu meio que parei de estudar por uns 3, 4 meses, que essa prova foi em agosto. Só que diante de um novo edital, que foi o edital da Polícia Militar do Estado de Goiás, em 2013 ainda, que saiu no dia 18 de outubro, eu comecei a estudar. E estudei basicamente do dia 18 de outubro até o dia 21 de janeiro do ano seguinte. Só que sempre com horários bem apertados, já que eu trabalhava. Então eu tinha que estar de pé 7 horas da manhã e acabava chegando em casa basicamente 11h30 da noite, o que era muito tarde. Eu chegava em casa, tomava café, muito café, tomava um banho e começava a estudar e ficava ali acordado até 3 horas da manhã estudando, que era o tempo que eu tinha para estudar. Eu não tinha o luxo de estar estudando de tarde, de estar estudando no horário do almoço, também era muito corrido para mim, porque eu trabalhava como professor de inglês. Então eu tinha que dar aula em escolas, eu tinha que dar aula particular, então era o tempo todo de um lado para o outro. Você já falou um pouquinho dos concursos, né? Quais mais aí você já foi aprovado ou classificado? Aí além desse concurso, foi o meu primeiro concurso, né, de soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás, que eu cheguei a tomar posse. Logo após, alguns meses depois, a gente teve a prova para soldado da PM do DF. E nesse concurso, que foi aplicado, se não me engano, ali em meados de março, eu também consegui a aprovação, que até é o concurso que eu estou atualmente. Depois disso eu meio que larguei concurso público, fiquei um pouco parado, mas quando foi no começo do ano passado, começo de 2016, eu decidi voltar aos estudos. E falei, não, eu quero ser oficial da PMDF. Hoje eu estou no cargo de soldado, mas quero ser oficial. Então eu falei, não, vou fazer esse concurso. Só que no meio desse concurso, ocorreram 2 concursos para oficiais de outros estados, de Minas Gerais e do estado de Goiás. Sendo que em Minas Gerais eu fui aprovado e também fui aprovado para oficial de Minas Gerais esse ano também. A prova foi em janeiro de 2017 e eu fui aprovado em 23º colocado lá. Mas não era o que eu queria. Ser oficial de Goiás não era o sonho, não era o meu objetivo, e sim oficial do Distrito Federal, e continuei estudando, que sempre foi o meu foco inicial. E quando foi em março, no dia 12 de março desse ano, fiz a prova para oficial do DF e consegui a tão sonhada aprovação do concurso que eu realmente queria, em 5º colocado. Você já falou aí, né? Acabou de falar o concurso que você tanto queria, o concurso que você sonhava. Então, como que foi ver o seu nome na lista de desclassificados e ainda lá no topo? Nossa, foi ótimo, porque, primeiramente, no dia, assim que eu fiz a prova, eu pensei, meu Deus, que prova difícil. Realmente achei que não ia conseguir, porque a prova estava muito mais difícil que o esperado. Mas, querendo ou não, foi um ano. Foi 1 ano e 3 meses de preparação para essa prova em específico. Esperava realmente passar. No dia que eu comecei a estudar, eu sou daqueles que você estuda e fala assim, eu vou passar. No dia que eu comecei a estudar para esse concurso, eu falei, eu vou passar, eu tenho que passar nessa prova. Eu não sou daqueles que falam, eu vou tentando até passar. Não, eu faço para passar. Meu objetivo sempre foi, eu faço esse concurso para passar em primeiro lugar. Não deu para ser o primeiro colocado, mas eu consegui o 5º. Já está excelente, realizei um sonho, que era estar entre os primeiros colocados desse concurso.
E os que foram, que passaram dentro do número de vagas, não interessa quem passou em primeiro ou quem passou o último colocado no número de vagas, vão ser chamados, isso é o que é o mais importante, né? Mas como você disse, pensar alto. Exatamente. E o que vier atrás disso sendo aprovado em quinto lugar, ótimo. Todo mundo passa em concurso e tem essa, independente da posição que você passar, é importante estar dentro, porque lá dentro é tudo igual. Se você passou o primeiro, se você for o 45º, que foram as vagas imediatas, não vai mudar nada, porque lá dentro zera tudo e vai todo mundo junto, todo mundo ocupando o mesmo cargo, todo mundo vai ser cadete, todo mundo vai estar com o mesmo salário, então nada muda. Então, só que fora a gente faz seu ego, fica um pouco inflado, você fica feliz demais, mas lá dentro tudo igual, o importante é passar. Você, pelo jeito aí, né, virou um concurseiro profissional na área policial. Da onde que veio esse gosto pela área policial? Você tem algum parente que é policial, conhece alguém, ou foi pelo ver a atuação mesmo da polícia militar? Olha, eu tive alguns colegas policiais militares. Meu pai é militar do Exército, ele não é policial militar, mas desde sempre eu sempre quis ser policial, sempre quis. Nunca falei, eu quero ser PM, eu quero ser policial civil, eu quero ser policial federal. Nunca tive essa preocupação, mas eu queria ser policial. Até mesmo porque teve uma época que eu tive um colega que ele era policial e me inspirava bastante. Só que o concurso não saía, quando saiu foi a oportunidade que eu tive. Só que foi aquela, o primeiro que saiu foi policial de Goiás, decidi fazer esse concurso, mas sempre foi um sonho. Sempre foi, o sonho nunca morreu. E tanto é que a carreira que eu escolhi, por final, foi ser oficial da PMDF, largar o cargo de soldado, que não é menos importante de qualquer maneira, são atribuições diferentes, mas preferi galgar ao posto de oficial da PMDF para concretizar mais ainda esse tão almejado sonho. Você comentou, né, que foi um período relativamente curto de preparação para o concurso para oficial, um concurso que você tanto almejava, tanto sonhava. Então, como que ficou a sua vida social durante a preparação para esse concurso? Você foi daqueles radicais que decidiu abrir mão de tudo, da família, dos amigos, das festinhas para poder se dedicar? Ou você acreditou que precisava de fato ter a vida social para poder ter uns momentos, uma válvula de escape, né? Como que ficou a sua vida social para a preparação desse concurso? Olha, diferente de muita gente, eu nunca tive essa questão de válvula de escape. Eu nunca tive isso de falar, eu vou descansar, eu vou pegar o meu final de semana e vou usar para dormir. Não, não fiz isso. Muitíssimo pelo contrário. Eu simplesmente estudava o tempo inteiro. Enquanto eu estava acordado, não estava comendo, não estava dormindo, eu estava estudando. E sim, eu abandonei minha vida social, eu abandonei tudo para estudar. Porque eu sempre acreditei que era o concurso da minha vida, era o concurso que eu queria, é o concurso que eu queria passar nessa prova e se não fosse essa, quando é que ia ter de novo? Daqui 4, 5 anos, talvez. Então eu realmente falei, não, vai ser essa prova e eu vou fazer o que for necessário. Então eu estudava o dia inteiro, enquanto eu não estava trabalhando, que eu trabalho numa escala ainda bem que privilegiada até para ser policial, mas privilegiada entre aspas, né? Nós temos muito trabalho, mas eu tenho 2 dias de folga e acabo tendo 2 dias para estudar. Fora que eu também faço faculdade pela manhã. Hoje eu faço Direito pela manhã. Eu estou no 8º semestre de Direito agora. E à noite trabalho. Então eu tinha as tardes para estudar e tinha os meus dias de folga para estudar também. Só que era o dia inteiro estudando. De segunda a segunda, madrugada adentro. Muitas vezes vi o sol nascer, sim, pegava o livro, estudava até 8, 9 horas da manhã. Não tinha esse negócio de vou descansar, vou para uma festa, vou dormir 12 horas num dia, não teve isso. Foi realmente um ano muito intenso, de muito estudo, que acredito eu que valeu muito a pena. Você comentou, né, que seu pai é do Exército, a sua família entendeu essa sua caminhada como concurseiro, também entenderam e aceitaram, né, a sua escolha de ser policial militar. A gente sabe, não sei se é correto eu falar que é uma profissão perigosa, mas uma profissão que em muitos momentos você vai arriscar a sua vida, pode arriscar a sua vida para salvar alguém que você nem conhece, né, alguém que é diferente de você tá tentando proteger só a sua família. É uma visão de proteção da sociedade como um todo, né? Então a sua família entendeu não só a sua caminhada como concurseiro, mas a sua escolha também de ser policial militar? Sempre entenderam bastante. Meu pai sempre teve o sonho que eu fosse militar. Sempre quis, principalmente oficial. Ele sempre quis muito que eu fosse oficial. E quando eu passei na polícia, meu pai e minha mãe todos ficaram muito, muito felizes. Tanto é que até mesmo meu irmão agora, ele acabou de passar para soldado do estado de Minas Gerais. Possivelmente o curso dele vai começar logo, então mais um militar na família.
Só que meus pais, na verdade, sempre me deram todo o apoio do mundo, eles sempre fizeram o que estava ao alcance deles para me ajudar, sempre deram todo o suporte, apoio moral nunca faltou, com toda certeza, sempre existiu apoio moral por parte de ambos, tanto do meu pai quanto da minha mãe, e acredito eu que até mesmo realizando o meu sonho de me tornar policial, eu acabei realizando o sonho do meu pai, que tem um orgulho imenso de eu ter ingressado nessa carreira militar, assim como é a dele. Você comentou que agora você realizou o seu objetivo final, o seu sonho, né, de se tornar um oficial da PMDF, mas antes disso você fez concursos também para soldado, tanto que atualmente é soldado da PMDF, para outros estados também. Então, quando que você acha que vale a pena fazer concursos, mesmo que não seja o seu objetivo final, o seu foco de fato? Olha só, eu acredito que você tem que ter foco, você tem que ter objetivo. O meu objetivo é ser policial. Meu objetivo é ser policial de onde? É ser policial de Goiás, é ser policial do Distrito Federal, é ser oficial da PMDF. A diferença é que a meu ver, você não pode ficar desfocando. Você não pode pegar e falar assim, eu quero ser PM, mas eu vou ali fazer um concurso de tribunal. Não, isso para mim é totalmente errado, porque no momento que você quer demais, você acaba não conseguindo alcançar nenhum dos dois. Então, eu quero ser policial do DF, mas, saiu o concurso para o Tribunal X. Eu vou lá e vou dar uma estudada para aquele tribunal. Não, você não pode fazer isso. Eu sempre acreditei que você tem que manter focado naquilo que você quer. Porque quem quer muito acaba não conseguindo nenhum deles. Então, eu sempre me mantive nessa área. Sempre, como eu falei no começo, eu fiz alguns concursos para outras áreas, só que foram aqueles concursos que eu fui lá e fiz aleatoriamente. Não foi nada que foi o meu foco, por exemplo, eu estava estudando para oficial do DF. Saíram outros concursos interessantes ao decorrer dessa minha caminhada, só que eu não fui nem fazer a prova. Eu não cheguei a falar assim, saiu Anvisa, por exemplo, eu vou pegar e vou parar aqui um pouquinho e vou estudar para a Anvisa. Não, eu não fiz isso porque eu acabaria certamente saindo do meu foco, que era ser oficial da Polícia Militar do DF. E você estudou por quanto tempo aí, contando toda a sua preparação? Você chegou a estudar sem ter edital na praça? Se sim, como que você fez para manter a sua motivação? Olha, para oficial da PMDF, eu estudei desde antes do edital, de muito antes do edital, por sinal, só que aquela motivação um dia vai sair. Tem que sair, o concurso tem que sair, não tem como. A prova tem autorização do governo, o último concurso foi há muito tempo, tem que fazer prova. Essa prova, seja agora, seja daqui a um ano, essa prova vai acontecer. Tanto é que quanto mais demorava, mais feliz eu ficava. Porque quanto mais demorava, mais tempo eu tinha para estudar. Até mesmo porque era um concurso com 17 matérias, foi um concurso que veio com matérias surpresa, então na preparação pré-edital eu basicamente foquei naquelas matérias que iriam cair. São matérias que caem em qualquer concurso policial, como penal, penal militar, processo penal militar no caso de oficial da PM, constitucional, administrativo, português. Então eu foquei nessas matérias principais antes do edital. Então sempre consegui me manter motivado sabendo que ia sair. Seja agora, seja daqui a alguns meses, seja ano que vem. E, como eu disse, quanto mais demorar, melhor, mais tempo eu tenho para estudar. E após o edital, que veio uma surpresa para todo mundo, o edital veio com muitas matérias, veio com 4 matérias a mais que ninguém esperava, mudaram bastante o edital. E eu continuei revisando as matérias que eu já havia estudado, que eu já havia terminado, como português, como penal, como processo penal, e mantive revisando, fazendo muitos exercícios. E passei a estudar as novas matérias que vieram, como administração financeira orçamentária, criminologia, dei uma piorada ali no quesito legislação aplicada à PMDF, que vieram mais matérias do que o concurso passado, e assim vai. Enfim, peguei as novas matérias, depois do edital passei a estudá-las, mas sempre estudando as anteriores. Que materiais você utilizou aí durante a sua preparação? PDFs, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais, o que você acha que são as principais vantagens de cada uma dessas? Antes do edital, eu estudava só com material em PDF e algumas videoaulas. Depois que saiu o edital, eu passei a fazer um curso presencial de exercícios e me ajudou bastante, certamente. Só que acredito eu que o principal é usar aquilo que você gosta, é aquilo que você está confortável com aquele tipo de material. Eu devo usar PDF ou devo usar um livro? Depende muito. Se tiver 1 ano, 2 anos para estudar para a sua prova, você pode usar um livro. Mas se você tiver 4, 5, 6 meses para poder estudar para a sua prova, eu prefiro usar um PDF, que é um material completo, mas um pouco mais sintético, né? Ele é um pouco menor
é melhor, você não é tão prolixo, não é tão grande, então você consegue realmente estudar toda a matéria ali. Ao invés de pegar um livro com 1000 páginas, você pega um PDF que vai ter 200 ou 300 páginas, que vai acabar abarcando toda aquela matéria que você precisa para a sua prova. Mas todo tipo de material é importante. Qualquer material, seja PDF, seja o livro, seja a videoaula, seja a aula presencial. Só tem que usar aquilo que melhor se adapta a você. Eu mesmo me adapto muito a videoaula e PDFs. Alguns PDFs e alguns livros, não são todos. Então você acaba fazendo um mix de material, mas não existe o que é melhor ou o que é pior. Existe o que você melhor se adapta. Você comentou que o edital veio extenso, algumas surpresinhas aí, né? Então, como que você fez para conseguir aprender ou memorizar todo o conteúdo que seria cobrado no dia da prova? Quantas horas mais ou menos você costumava estudar por dia? Você fazia resumos, fazia grifos, saía colando post-it pela casa? Qual foi o seu método aí para conseguir aprender todo o conteúdo? Olha só, eu sempre fiz resumo, sempre fiz muito resumo. Sempre trabalhei muito com resumo, eu pegava o meu material ali em PDF, pegava o meu livro, pegava minha videoaula e ia fazendo resumo. Sempre fiz muito resumo mesmo. E post-it colado pelo quarto. Meu quarto parecia um quarto de um maluco, porque tinha post-it no quarto inteiro, em cima da mesa, na parede, qualquer canto tinha post-it e muito resumo. Porque o resumo me ajudava, porque a minha principal técnica de memorização sempre foi revisão. Eu sempre fiz muita revisão, eu até me baseei em alguns estudos teóricos realmente, que você realmente tem que revisar a matéria com 24 horas, depois com 7 dias, depois com 15 dias, depois com 30 dias. Mesmo assim, nem tudo entra na sua cabeça, né? Então você consegue absorver, sei lá, 80% revisando 4, 5 vezes aquele seu material. Então, fazendo resumo, isso acabava me ajudando a memorizar mais. E, além disso, claro, muitas questões. Na minha preparação para o CFO, eu fiz mais ou menos 13 mil questões na internet durante o ano de 2016 e o comecinho de 2017. Então foi muita questão, muita revisão, muita anotação, bastante resumo, sempre muito resumo e sempre muito colorido, sempre fui muito visual, então para mim tinha que estar colorido. Então eu comprava lápis de cor, comprava canetinha, comprava canetas coloridas, ia pegar lá e ia colorindo, deixando amarelo, deixando vermelho, tudo que pudesse chamar a minha atenção para aquele material. Então esse tanto de revisão e essa quantidade de questões certamente me ajudou muito a memorizar o que eu precisava para a prova, já que não foram 17 matérias, foi um edital muito extenso. Você tinha maior dificuldade em algumas matérias, assim como que você fez para superá-las também, usando a estratégia de muito grifo e muitas questões? Exatamente. Primeiro que eu estudava muito, né? Nesse último ano eu estudava, variava, eu podia chegar a estudar, começava a estudar 5 horas por dia, tinha dia que era 5 horas, tinha dia que era 6, tinha dia que era 10, 11 horas líquidas por dia. Ia para uma biblioteca, chegava lá 8 horas da manhã e saía de lá 11h45 da noite, na hora que a biblioteca lá da UNB fecha. Então eu ficava lá o dia inteiro e de vez em quando ainda ia para uma biblioteca, para uma sala de estudo 24 horas. Tem na UNB, chegava 8 horas da manhã lá e ia embora no outro dia, 8 horas da manhã. Ficava lá 24 horas. E nesse período, eu peguei essas matérias mais difíceis que eu tinha, por exemplo, administração financeira e orçamentária. Que matéria é aquela, né? Que matéria que não faz sentido, assim como a gestão de pessoas, são matérias muito difíceis. Foram as matérias que foram o meu calcanhar de Aquiles, que eu tive muita dificuldade com elas. Então, para poder ir melhor nessas matérias, tanto que eu consegui acertar todas as matérias de administração financeira e orçamentária no CFO da PM, e acertei algumas questões, não todas, de gestão de pessoas e administração pública, que são as matérias mais difíceis para mim, mas foi muita revisão, muito exercício e muita anotação, sempre. E revisão, quanto mais você revisa, mais você decora, não tem outra saída. É bunda na cadeira e estudar. A reta final é sempre um período muito estressante, né? Você sabe que está chegando aí a data da prova, do concurso dos sonhos. Então, como que você levou aí o último mês de estudos, né? Você se programou, por exemplo, para tirar férias, você acelerou os estudos, você pôde ficar só fazendo questões e revisões? Como que foi os últimos dias de preparação? No meu último mês de estudo, eu programei as minhas férias da polícia, então eu peguei, sim, 30 dias de férias antes da prova. Tanto é que no dia da prova eu trabalhei à noite ainda. A prova fez tarde a prova, à noite ainda fui para o serviço. Só que o mês anterior a essa prova, eu me dediquei inteiramente aos estudos. Então eu passava o dia inteiro estudando, mas foi basicamente revisando aquilo que eu já tinha feito,
Para mim não existe, e também vendo algumas coisas novas, porque é impossível você acabar um edital. Não existe isso, chegar e falar assim, eu terminei de ver tal matéria. Não existe terminar de ver tal matéria. Nem os melhores autores de livros conseguem ver toda a matéria, sabem toda a matéria. O que acontece é que eu poderia pegar materiais diferentes, poderia realmente pegar uma parte do edital que eu ainda não tinha visto, mas não tem aquela, se não aprendeu até agora, não aprende mais. Não acredito nisso. Para mim isso não existe, você aprende a qualquer momento. Tanto é que tem uma questão da prova que eu acertei no dia da prova. Eu acordei cedo naquele dia, peguei um material que eu não tinha visto ainda e caiu aquela questão na minha prova. Então não existe isso, vou pegar e vou descansar, vou fazer isso, fazer aquilo. O último mês de prova é o mais intenso e aqueles têm realmente se dedicar a muita questão, a muita revisão e, enfim, buscar ver coisas novas sempre, mas obviamente focando naquilo que você acha mais importante para aquela prova. Por exemplo, para a PMDF, o que é mais importante? Acredito eu que é o direito, que é principalmente o direito, a parte de direito penal, penal militar, processo penal. Então aquilo ali eu fui focando mais as matérias no final, mas sempre revisando tudo no último mês. Basicamente revisão e exercício, muito exercício. Você comentou que no dia da prova, né, mais cedo, você ainda fez a leitura do material e na véspera da prova, você conseguiu relaxar, ir no cinema, fazer uma coisa diferente? Ou você preferiu estudar? Como que foi aí no final de semana da prova? Olha, no dia anterior à prova eu fiquei mais nervoso ainda. Eu fiquei muito nervoso, estava muito nervoso, tanto é que eu cheguei a adoecer, eu fiquei gripado, eu fiquei muito gripado antes, aí eu fiquei mais nervoso ainda. Eu estava extremamente nervoso, mas sempre estudando. No dia anterior, na manhã, estava 1 hora antes da prova, eu estava estudando ainda, sempre não parei de estudar 1 minuto. Eu vou tirar o dia anterior para descansar. Pô, e se eu estiver respondendo questões ali, caiu uma questão da minha prova que eu poderia ter respondido e estava no cinema. Eu prefiro o cinema, deixa para o final de semana que vem, mas eu vou me manter estudando, sempre. Aí foi desse jeito, sempre muito nervoso, não tem como não ficar nervoso depois de se preparar 1 ano para uma prova, né? E no concurso para oficial ainda teve a parte aberta, né, a redação. Como que você se preparou para essa fase tão importante do certame, né? Não adianta você ir bem na primeira fase, na segunda você pode ser derrubado em qualquer concurso por não se preparar de alguma forma para essa parte. Como que você se preparou? Você chegou a escrever redações ou pela sua formação você ficou mais tranquilo? Mais tranquilo nunca, né? Mas infelizmente, como você falou, essa questão de você passar na primeira etapa e não passar na segunda, eu vi muito isso acontecer no CFO, o que é complicado, né? Porque você tem que praticar. E redação, essa parte discursiva, você tem que praticar sempre. Eu, durante minha preparação, tentava fazer pelo menos uma redação por semana. Eu pegava um tema, antes do edital, eu estava fazendo de temas abertos, me baseando no edital passado, né, que eram temas da atualidade. Então eu pegava um tema ali, um tema que estava em alta, e fazia uma redação e mandava para correção. Toda semana, pelo menos uma redação. Toda semana uma redação. Após o edital, que eu vi que a redação seria de um tema da área específica da prova, né, eu ia ser de penal, processo penal, eu passei a fazer questões, passei a fazer redações dessa parte. Então eu pegava e fazia, toda semana fazia uma redação da parte específica do meu concurso. Pegava lá, essa semana eu vou fazer uma questão de administração financeira e orçamentária. Então eu pegava um tema ali e acabava que já servia como resumo para mim também, né? Então eu pegava, fazia essa redação e mandava para correção. Então não tem como deixar de fazer redação. Redação é prática, não adianta. Redação, existe uma fórmula de bolo sim, e você tem que praticar para poder aprender a fazer esse bolo certinho, chegar lá e tirar uma boa nota. Tanto que com a prova objetiva eu era o 9º colocado do concurso. Depois saiu a redação, eu consegui ir para 5º colocado. Assim como vi pessoas serem eliminadas do concurso, porque fizeram uma má redação, vi pessoas que subiram 30, 40 posições, vi pessoas que caíram 30, 40 posições também. Por isso que essa parte é extremamente importante, só que a chave para fazer uma boa redação é a prática. É sempre praticar pelo menos uma redaçãozinha por semana, mandar para correção. Não adianta fazer a redação sempre e não saber se está boa, se não está boa. Você tem que mandar para alguém que sabe para poder corrigir aquela redação para você. No concurso da PMDF ainda tem o TAF, né? Já aconteceu essa etapa do certame da prova Já oficial? aconteceu, tem um mês, tem um pouco mais de um mês que aconteceu essa prova, o TAF. E é outra novela aí, né? O TAF é outro problema que reprovou muita gente, por sinal, o nosso TAF reprovou bastante gente. Foi uma porcentagem superior a 20% de reprovação. Inclusive, primeiros colocados reprovaram no TAF. Então, algumas pessoas cometeram o erro de começar a se preparar só depois do resultado da prova, o que não é o correto, né?
Porque, querendo ou não, o edital saiu no dia 17 de novembro. Então, desde aquele dia, nós já sabíamos o que nós teríamos que fazer para poder ingressar, porque o concurso de polícia, felizmente ou infelizmente, não acaba com a prova e com a redação. Tem muita etapa ainda. A gente tem o TAF, que é uma etapa que derruba muita gente, que eu sempre mantive treinando, sempre procurei estar correndo e, enfim, praticando os exercícios básicos que estariam ali no TAF. E é um concurso muito extenso, né? Como eu falei, a gente tem o TAF, depois tem a avaliação médica, tem investigação de vida pregresso social, tem o exame psicotécnico, tem muita coisa. E se você tivesse que apontar erros e acertos aí durante a sua preparação, se é que houve erros, né? Quais você apontaria? Eu cheguei a ver algumas matérias que eu acho que não deveria ter visto antes do edital. Aquelas matérias você fica em dúvida se vai cair ou não vai, está mudando muita coisa. Cheguei a ver 2 matérias que elas não caíram no edital. Estava meio que previsto que isso ia acontecer porque os concursos policiais estão mudando um pouco. Eles estão passando a focar um pouco mais na atividade fim policial. Então há algumas matérias que não mais são importantes, como acreditavam antigamente, para esse tipo de prova. Eu acabei perdendo tempo. Então eu acho que o que é importante, o que eu mudaria, eu teria estudado de maneira um pouco mais estratégica. Estudando aquilo que realmente eu tenho certeza que vai cair. Porque, querendo ou não, aqui no DF a gente tem um privilégio, tem uma lei dos concursos que estabelece que a gente tem pelo menos 90 dias do edital para a prova. Então, se vierem novidades nesse edital, a gente vai ter um tempinho aí para poder ver essas novidades, assim como foi com o CFO. Então, eu teria estudado de maneira um pouco mais estratégica, focando realmente naquilo que eu tinha certeza que ia cair. E os acertos? Os acertos foram os que eu mencionei, é sempre estar fazendo revisão. Para mim, a chave de qualquer prova hoje em dia é revisão, porque não adianta você ver a matéria hoje aqui e ver a matéria daqui 4 meses. Então, não adianta, você não vai ter memorizado aquilo. E isso eu aprendi porque ano passado eu cheguei a fazer um acompanhamento de estudos, eu cheguei a fazer um mentoring. Então, com isso, a pessoa que me acompanhou nos meus estudos me ensinou essa técnica de revisão, de revisar no dia seguinte, revisar daqui 1 semana, depois 15 dias, depois 30 dias, e deu certo, deu muito certo. Então, tanto é que eu consegui aprovação em todos os concursos que eu fiz, depois que eu aprendi a estudar da maneira correta, que é sempre fazendo revisão, sempre fazendo resumo e fazendo muita questão. E o que você acha que são os maiores erros dos concurseiros que não conseguem aprovação? Desculpas. Concurseiro geralmente vem com desculpa. Eu acho que não devem existir desculpas para você não ser aprovado. Então, acho que é bem essa parte psicológica primeiro. É o pessoal que fala, hoje eu tive um dia ruim, não vou estudar. Aí pronto, a pessoa vai lá e fala, hoje eu não vou estudar, eu não quero estudar porque eu mereço um descanso. Não, você merece descanso depois de você passar na prova, só. E na parte prática, é realmente o concurseiro que não faz questão. Alguns colegas vêm a mim e perguntam, e aí, como é que eu faço? Você fazendo questão? Fala assim, eu faço umas aí. Eu vou lá e falo bem assim, eu fiz 13 mil questões ano passado. Quando eu passei para soldado da PMDF, com pouco tempo de estudo que eu tive, eu fiz 4 mil questões. Você fez 300 questões em 3, 4 meses, isso não vai te ajudar, porque hoje em dia, querendo ou não, nós temos muitas provas anteriores de outros estados, enfim, diversas provas federais, e as questões estão se repetindo. Então, você tem que fazer questão para poder pegar e saber como que aquilo pode cair na sua prova. Eu mesmo teve uma questão da minha prova que ela foi idêntica a uma questão que caiu em outro lugar, caiu em outro concurso. Assim como no CFO de Goiás teve uma questão que havia caído em outro CFO do Rio de Janeiro 2 semanas antes. Então, a chave é nunca deixar de revisar e nunca deixar de fazer questões. E os concurseiros hoje, além de criarem desculpas e empecilhos para não estudarem, eles estão deixando de fazer isso, de fazer questão de praticar. Porque, querendo ou não, você vê a teoria, mas também tem que saber como que é a prática. O que foi mais difícil nessa sua caminhada como concurseiro até então? E o que você acha que foi a sua principal motivação para conseguir continuar seguindo em frente? Olha, a principal dificuldade sempre foi o sono, né? Eu acho que o sono é o principal problema do concurseiro e a gente tem que criar um jeito de vencer esses nossos problemas. E o meu jeito, por exemplo, foi... Antes eu estudava em casa, era sempre em casa, só que, batia o sono, eu via a minha cama ali do lado do meu quarto, falava, eu vou dar uma deitada aqui, meia hora, acordava 6 horas depois. Então, por causa disso,
a minha maior dificuldade sendo o sono, e eu sabia que eu conseguiria vencer aquilo, eu passei a não estudar mais em casa. Eu passei para bibliotecas, sendo que na biblioteca não existe cama, eu não conseguiria dormir na biblioteca. Salvo se eu deitasse na mesa, que não ia ser muito legal, né? Acabar roncando ali. Mas aí eu peguei e o sono foi o maior problema. O maior problema foi vencer esse sono. E querendo ou não, pro CFO eu tive tempo. Eu tinha um pouco mais de tempo, diferente de quando eu entrei no CFP, que é o concurso que tenho de soldado hoje, que eu estudava de madrugada, né? Que era de meia-noite às 3 da manhã. Então lá, meu problema foi a falta de tempo e foi também, obviamente, o sono que eu não conseguia. Não conseguia estudar por causa disso. Como oficial ainda não, mas como praça sim, né? Você já tem a experiência aí de um policial militar. O que te faz ter a certeza de que você escolheu a área certa, a carreira certa para você? Olha, eu escolhi ser policial porque eu acho que é uma carreira muito gratificante. Eu acho que todo emprego você tem que buscar a função social dele. E acredito eu que a função social da polícia militar é muito bonita. Você conseguir fazer algo que realmente mude a vida de alguém, que realmente, enfim, mostre que você está ali sendo uma profissão de muita importância, que é obviamente a de policial militar, é você conseguir recuperar um carro roubado, é conseguir ajudar alguém, enfim, é algo muito gratificante. Tanto é que em 2015 eu passei por uma experiência que mostrou o quão gratificante essa profissão é. Foi algo muito inesperado, eu e minha equipe do dia, a gente acabou realizando um parto, que até tomou muito a mídia na época, e no dia que eu realizei aquele parto, que infelizmente a mulher não teve condições de se deslocar até o hospital e não teve tempo de uma ambulância chegar, tanto é que logo após o parto a ambulância chegou, mas foi tudo muito rápido. Isso mostrou que a polícia está ali por um motivo, e essa função que a polícia militar tem para a sociedade é muito bacana, que é de poder realmente ajudar o próximo, é de estar ali em contato permanente com a sociedade. Não que outras profissões sejam menos importantes, não, porque cada um tem a sua função, mas eu acho que isso da Polícia Militar, de trabalhar direto com o cidadão, de trabalhar direto fazendo essa coisa bonita, esse negócio de ajudar o próximo, é muito bacana. Então, por isso que eu tenho certeza que eu escolhi a profissão correta. Parece caso de novela, né? Exatamente. Fazer um parto antes de dar tempo de chegar até um hospital. E é uma profissão que eu admiro muito, como você disse, todas, né? Tem a sua importância. Óbvio, quando a gente fala em serviço público, a gente logo pensa em servir ao público, não seja de forma direta ou indireta, mas qualquer concurso que você fizer e for aprovado, você vai servir ao público. Mas a área policial tem um grande diferencial, né? Vocês arriscam a sua vida para poder salvar do próximo. É claro que vai ter momentos, né, em que, no seu caso, trouxe alguém à vida, né, colocou um bebê no mundo, mas eu imagino que nem sempre vocês vão lidar com situações bonitas, com situações agradáveis, com situações que vão gerar, né, como eu posso falar, esse sentido, né, de trazer a vida, que vai trazer felicidade. Eu imagino que a maioria dos momentos são momentos que... tensos, complicados. Justamente, né, de furto, assaltos, como quando a gente estava conversando antes aqui, né, de ter que ir a uma cena de suicídio. Então, eu acho que tem que ter muita vocação mesmo para poder ser policial, né? Realmente, eu acho que o concurseiro, principalmente na área policial, ele não tem que pensar bem assim, o DF tem uma remuneração muito boa, eu vou fazer o concurso para a Polícia Militar do DF. Vai abrir um concurso com 2.000 vagas, vou fazer esse concurso. Você pode chegar lá e quebrar a cara, né? Que a gente fala na PM, você comprou o ingresso para o filme errado, porque querendo ou não, aqui a gente tem um trabalho muito difícil, a gente acaba lidando com situações muito difíceis, muito estressantes, você acaba tendo que ir para, enfim, enfrentar coisas que nenhum cidadão normal acaba enfrentando, você pega a sua viatura e vai atrás de uma pessoa que está armada, é algo extremamente complicado, lidar com manifestações, enfim, é algo que você tem que realmente estar vocacionado àquilo, você tem que saber muito bem o que você quer. Eu quero ser policial por causa disso, disso e disso. Você não pode chegar lá simplesmente pelo salário, porque você vai acabar comprando o ingresso do filme errado e vai chegar em algo que você realmente vai entrar lá e vai ver que não era aquilo que você esperava, porque é um serviço bem difícil. Poderia ficar aqui horas conversando, eu confesso que eu tenho uma afinidade muito grande pela área, né? Eu sou jornalista, mas pós-graduada na área de segurança pública, eu já trabalhei diretamente com a Polícia Militar de Minas Gerais, então a gente poderia ficar aqui um tempão conversando sobre a área, mas para a gente poder finalizar de fato a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que estão aí na luta, ou as que estão chegando agora, ou aquelas que já estão há um tempo na estrada, buscando a tão sonhada aprovação na carreira policial. Olha, a chave é você não desistir,
e é você sempre continuar tentando, mas sempre sem perder o foco. Eu quero esse concurso, eu vou estudar 1 ano para ele, vou estudar 2 anos para ele, mas não vou ficar mudando de foco. É simplesmente não desistir. É você pensar que, tá ruim para mim, eu estou com problemas. Sempre há pessoas com problemas maiores, sempre há pessoas que estão com menos tempo que você. Minha mãe, minha avó, minha tia estão doentes. Mas a mãe, a avó e a tia de muita gente também está doente. As pessoas estão se brincar lá na sala do hospital com o livro na mão estudando. Não tem desculpa, a gente não pode deixar de estudar nunca. Porque a aprovação vem, seja agora, seja mais tarde, a aprovação vai vir de qualquer maneira para você. Eu agradeço a sua entrevista por falar um pouquinho, dar um pouquinho de dicas, né? Falar um pouquinho da sua trajetória como concurseira até a aprovação. Mais uma vez, obrigada e parabéns aí pela conquista. Tá certo, obrigada. Obrigada, Murilo. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos e conferir outras entrevistas? Então acesse o nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Eu vejo você numa próxima. Tchau. Tchau, tchau.